pessoa mais simpática depois da pastora. Mas enfim, eu recebo, né? Quero só lembrar vocês algo que eu pedi no retiro passado. Vocês lembram que eu pedi que nós teríamos 3 propósitos, ou escolher um dos 3, que seria oração, jejum e a caridade oculta? Não vou perguntar quem fez, mas eu vou dizer que aquele que fez, com certeza viu o resultado. E também eu pedi para que a gente escrevesse um compromisso com Deus num envelope, e que iria abrir hoje. Não é para abrir para que a gente visse, mas é para que você abra esse compromisso, veja se realmente foi cumprido, né? E o meu propósito hoje, e alguns que virão, será de oração, né? O meu tema é: Deus revela ao que busca a fé. A frase, né? E orar pelo próximo passo. Orar pelo próximo passo é criar coragem. É ter a certeza que aquilo vai acontecer, mas eu tenho que orar. A gente tem que ter um costume. A gente é muito alvoroçado, né? Quer resolver. Eu sou assim, eu quero resolver. Aí depois, meu Deus, para que eu fiz isso? Eu deveria ter falado diferente, deveria ter agido diferente, deveria ter conversado diferente. E só para essa semana a gente estava conversando lá no escritório e as meninas disseram assim: ai, porque tu é. Não, você é igual aqui como é em casa. Eu de jeito nenhum, gente, eu não sou assim. Porque aqui eu mordo minha língua, porque eu tenho respostas para tudo e respostas prontas. E eu acho que vocês não estão preparados para ouvir minhas respostas. E até começaram a rir. Mas não foi, na verdade, é porque eu fiz um propósito de oração essa semana, alguns dias, né, desde o encontro passado, que eu iria mesmo pensar antes de falar, porque para evitar me magoar as pessoas, porque às vezes tem coisas que não tem retorno. E quando a gente ora, quando a gente toma essa atitude de orar, antes de qualquer coisa a gente vê o resultado. Orar pelo próximo passo é viver como um servo que não se move sem comando do Senhor. É em tempos de pressa, onde todos querem resultados, a gente para. A oração ela é um antídoto que a gente deve tomar. Ao amanhecer, assim que a gente acorda. O pastor tem dito que a gente já durma com o celular ali do lado, para antes de qualquer coisa a gente lê o devocional. Eu não sei se vocês estão com esse hábito, mas eu estou com esse hábito. Diante de qualquer coisa eu leio o devocional. E eu tenho visto resultados nisso. Quem ora primeiro, acerta depois. Quem consulta o Espírito Santo, evita o tropeço. O Espírito Santo, ele é o conselheiro por excelência. Ele revela aos nossos olhos aquilo que a gente precisa. Quando buscamos a direção divina, não andamos em círculos. É diferente quando você pede um direcionamento do que você andar só. É igual aqueles filminhos que aquele povo fica passando. Eu já passei por aqui, então assim, eu já passei por essa situação e eu estou passando de novo. Mas quando a gente ora, a gente não passa pela mesma situação. Virão outras, né? Mas aquela já foi. E eu quero pedir a vocês que a gente foque nas orações, mas essa semana nossa igreja ela está passando por um momento que eu acredito é algo novo, né? Assim, um momento muito de oração, de espiritualidade. A gente tem visto isso transbordar. Outro dia eu estava pensando, até agora eu estava falando com a pastora, como é que o pastor consegue todos os dias nos entregar um maná tão maravilhoso que é o devocional, juntamente com uma canção. Eu não consigo escrever nenhuma frase todos os dias, quanto mais um devocional daquele, né? Então, aprender a orar antes de agir é sinal de maturidade espiritual. É sair da ansiedade e entrar no descanso. A vontade de Deus é boa, perfeita, mas só conhecemos se orarmos, com fé, disposição e obedecer. Eu vou ler 2 versículos bíblicos para que a gente possa testificar.
Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Clama a mim e responderei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes, que não sabeis. Sexta-feira, quem estava aqui, eu dei um testemunho que eu quero só dizer para vocês a importância da oração. Esse milagre grande da minha vida foi alguma coisa que fizeram muito, muito, muito sério, que aos olhos humanos, eu olhando assim, não existe saída. Não existe saída. Gente, é um negócio grandioso. Mas lembra quando o pastor fazia os cultos com a carta de afronta? Era sempre o meu primeiro pedido de carta de afronta. E eu ficava ansiosa. Muitas vezes eu chorava, meu Deus, eu já botei isso. Às vezes eu pegava uma carta de afronta antiga e eu via que muitas coisas já tinham sido acontecido e essa não. Mas teve um último culto que o pastor fez, acho que há alguns anos aí, último que eu lembro, né? E eu coloquei esse mesmo pedido. E eu disse ao Senhor, Senhor, dessa vez eu não quero ficar aflita. Vai ser no teu tempo. Eu não sei como é que vai. Desse jeito aqui sentada eu falei, eu não sei como é que vai ser, eu não sei quando é que vai ser, mas eu sei que vai ser. E ontem, sexta-feira, quando o pastor me ligou para dizer que a causa tinha sido deferida, né, ao meu favor, eu não sabia se eu dirigia, se eu parava o carro, se eu chorava, né? E era uma emoção tão grande, minhas carnes tremiam. E eu dizendo para a Maria Alice, porque ontem eu tive uma crise de enxaqueca muito, muito forte, como há muito tempo eu não tinha. E a Maria Alice deve ter sido a emoção, né? Porque vai tanto da alegria como da tristeza. Eu quero muito agradecer a Deus, porque são esses pinguinhos de orações que a gente faz, são essas entregas que a gente faz. E Deus, Ele nos abençoa ricamente. Ele nos diz todos os dias, acalma o teu coração, entre em oração, e eu te responderei. E às vezes eu estou passando por um momento muito maravilhoso na minha vida, né? Muito mesmo. E eu estava tão feliz com as migalhas, eu disse assim, meu Deus, eu já estou tão bem, né? Assim, igual aquela... Mas Deus tinha um banquete para me oferecer, né? E a gente pensa, são rios de dinheiro. Não, são livramentos, são graças recebidas, são respostas de orações, são conquistas, porque eu sei que Deus ainda tem muita coisa para mim. E lá em casa, eles já sabem da minha vida, das minhas escolhas. Alguém ainda fala, tu tá doente, tu tá não sei o quê. Mas eu sei por que eu estou aqui. Por que eu venho ainda com enxaqueca? Por que eu venho com dor nas pernas, com dor nas costas? Eu me lembro, essa semana eu me lembrei da Dona Rosa. Quem lembra da Dona Rosa, né? Dona Rosa, ela vinha, ela dizia assim, minha irmã, quando terminava a vigília, ela falava para mim, hoje eu vim pela misericórdia de Deus, porque as minhas perninhas não aguentavam chegar aqui. E às vezes, naquele tempo eu dizia, Senhor, se não for por mim, pela Dona Rosa. Porque ela vinha do jeito que ela vinha. Então, se não fosse por mim, seria por ela. E eu quero pedir para que vocês... Sim. E ontem eu comentei isso com o Pedro Lucas, né? Que eu disse, olha, Pedrito, para que você veja manifesto de Deus nas nossas vidas. Era muito dinheiro envolvido. E só eu fui excluída. Por quê? Porque eu sempre tive, assim, claro que eu sou inocente, e é isso que eu queria provar, né? E Deus, todo mundo que está lá, tem uns 3 também, que são inocentes, que foram usados. Mas Deus, Ele me tirou. Ele disse, olha, eu escolhi você, porque você me serve, porque você está aqui. Então, assim,
Eu nem sei, mas ainda tem isso. Sabe aquela lá, Gedeão, Davi, o improvável? Pois eu sou a improvável. Verdadeiramente eu sou a improvável. Então eu quero pedir aqui, tem alguns minutinhos que a gente feche nossos olhos. Pense assim em algo grandioso que a gente quer. Você vai escrever depois num papel esse pedido, vai entregar ao Senhor. Esqueçam, só entreguem e digam com seu coração: Pai querido e Pai amado, vá pensando aí no seu milagre. Eu te entrego, ó Pai, porque eu tenho certeza que tu já estás trabalhando para mim. Pai, não permita que eu me desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas que tu seja o meu alvo, tu seja o meu foco. Entra no meu coração, abre os meus ouvidos, os meus olhos, a minha mente, ó Pai. Que eu seja tua, que eu seja teu. Que o meu entendimento venha de ti. Que as minhas orações sejam para ti. Que eu não sirva outro Deus. Que eu te busque incansavelmente todos os dias da minha vida. E só assim, Pai, eu verei a glória. Em nome de Jesus. Amém. Escrevam o pedido de vocês enquanto está quentinho na mente. Deixe anotado no caderno. E eu tenho uma missão para a gente. Durante 7 dias, cada um de vocês vai se comprometer e antes de tomar qualquer decisão, entrar em oração. Um lugarzinho secreto e pedir a Deus discernimento e clareza. E vocês anotarão no caderninho de vocês as respostas, os milagres, o que aconteceu. Para mim, não, para que vocês tenham a certeza que foi Deus que fez. Tá bem? Amém? Quero convidar. Estamos